Cá estou de novo, sozinha. Gente, parabéns, moçada. A gente vai voltar a falar, abrir espaço para falar sobre assim, as regras que a gente estabeleceu, o que a gente está buscando aí, constatações, enfim, desse processo que interessam, se as pessoas estiverem interessadas nessa pesquisa, enfim, né? Então, agora, deixa eu só fazer um retrospecto, mas voltando, então, agora lá para trás, né? A questão do isolamento, né? Que a gente foi obrigado, né? Todos nós fomos obrigados a viver, né? Então, como que a gente lidou com isso? Então, no primeiro momento, a gente parou, né? De trabalhar, tanto os encontros do Obara como as aulas. E aí depois a gente começou a retomar, né? Gradativamente. Então, primeiro com estudos teóricos, depois que era um desejo também que a gente tinha, né? De estudar um pouco mais, que nunca dava tempo, enfim. Então, a gente começou a aprofundar esses estudos teóricos e, gradativamente, a gente foi retomando as aulas práticas, tá? E aí, assim, com a constatação dos limites, das dificuldades, tanto para quem fazia como para mim, que estava conduzindo, era tudo novo, né? E, assim, não só as coisas ruins, né, os limites, mas também os desafios gerados, né, por esse contexto que a gente foi obrigado a enfrentar, descobrir, pesquisar possibilidades. Em relação ao Obara, particularmente, né, o que a gente começou a fazer? A gente começou a retomar as partituras em casa, né, cada um na sua casa, né, no seu espaço, no seu quarto, o espaço que tinha para trabalhar, né? E a ideia era pegar a partitura que já trabalhavam e explorar essa partitura nesse espaço novo, né? E o que significa isso? Trabalhar uma partitura em espaços diferentes, né? E, sim, como estímulo, né? Como revelador de outros discursos, de outras possibilidades, junto com esse isolamento, né? Que não era só a questão da exploração do espaço, mas era a exploração do espaço novo, que era muito conhecido e não era conhecido dentro dessa proposta, e do isolamento, de não ter os colegas nesse processo, né? E o uso da câmera também, que era uma coisa que, por mais que a gente, nos outros trabalhos, chegou a trabalhar e brincar com a câmera, de gravar, de jogar com coisas gravadas, enfim, mas não era dessa forma, no processo criativo mesmo, né, de cara, desde o começo. Aí a gente se deparou, de novo, com uma constatação incrível, né? A gente, quando foi montar um Não Me Recupero do Vazio do Seu Corpo, a gente já tinha se deparado com um absurdo que era que aqueles textos que tinham sido criados em 1900 e bolinha, né? Por outros participantes, a maioria outros participantes do Obara, sobre uma crise do grupo, né, ausência de corpos de pessoas que deixaram o grupo, e foram surgindo partituras, jogos, discursos sobre essa vivência. E a gente descobriu que estávamos vivendo, a sociedade estava passando a viver uma coisa muito mais virtual e que esse isolamento estava começando a aparecer, né? Essas ausências, essa virtualidade estava começando a ficar excessiva. E foi daí que surgiu o Não Me Recupero, tá? Agora, retomando esse ano, retomando essas partituras e esse texto do Não Me Recupero em casa, caiu a ficha, assim, né? Gente, que doideira, quer dizer, a gente está cada vez mais isolado, cada vez mais virtual, né? Quer dizer, a gente não consegue, a gente aprofunda, né, essa situação, esse contexto. Então, foi muito interessante, quer dizer, nesse sentido, né, de que loucura que é se a gente se deparar mesmo com a realidade e não fugir dela para trabalhar, né? O que foi acontecendo. A partir disso, a gente começou a compor vídeos, né?
que era uma forma de um trabalho novo, que a gente também nunca tinha feito dessa forma, né? Vídeos individuais. Ah, tem um parênteses, nós só tínhamos uma exceção, o nosso casal maravilhoso, que eles são casados, né? O Tiago, para quem não sabe, o Tiago e a Lu são casados. E, ó, são os únicos dois que continuam juntos. Então, só os dois estavam trabalhando juntos no mesmo espaço, o resto estava todo mundo sozinho, né? E então a gente começou a gravar isso, né? E com a ideia de viabilizar esses pequenos vídeos que a gente chamou de pílula em outras plataformas. Basicamente, a gente usou mais o Instagram mesmo, né? Até a hora que veio o projeto Respirarte, né? E aí a gente resolveu encarar uma outra coisa um pouquinho mais sofisticada, que foi a composição de um vídeo maior, graças às pessoas que a gente tem aqui, né? A Gabi, a Lute, esse povo que sabe mexer com essa tecnologia e com essa coisa do cinema, da imagem, e então a gente conseguiu fazer um vídeo maior. E a gente concorreu para o Respirarte e a gente foi um dos selecionados. Graças a Deus. Então, esse vídeo tá para ser apresentado em breve, né? Porque a gente está esperando a autorização deles para poder apresentar. Mas o que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos mostrar para vocês, mas agora eu vou cair fora. Então, agora vocês vão ver um trechinho, nós escolhemos alguns trechinhos desse vídeo, e aí, depois de cada trechinho, os autores do crime vão falar sobre esse processo, o que foi esse processo, o resultado, o que foi, enfim, as coisas que nos interessam como processo de pesquisa, né? A pesquisa com a TKV. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Lute. Sem sofrimento é mais fácil. É menos doloroso. Adiante. Alguém está ouvindo? Estamos todos ocupados demais. Amor. Amor. Bom, primeira pausa. Como a Lu comentou com vocês, eu e Ti, a gente teve um processo bem interessante durante esse período. Foi desafiador quando a Lu propôs que a gente retomasse o nosso trabalho com o Du, que existiu no nosso espetáculo, Não Me Recupero. E aí ela fez essa proposta, como nós moramos na mesma casa, de fazer essa pesquisa dentro de casa. Então, a princípio, a gente começou a explorar vários espaços, a sala, e como a partitura poderia acontecer dentro de casa. Até que em um dos ensaios, tanto que no início do vídeo mostra a gente no quarto, a gente fez vários ensaios com a Lu, e o sofá foi o lugar que a gente achou mais interessante com
esse encontro das duas partituras. E tudo foi surgindo através da pesquisa mesmo, tanto individual, a gente retomou individualmente eu, depois o Ti, e aí os jogos que foram acontecendo. E aí a gente descobriu a relação com a janela, tem a nossa cachorra também, que foi um estímulo que no início a gente estava ignorando, e a Luzia falava, né, super quanto ela estava influenciando no nosso jogo. Então a gente começou a parar de copiar e colar para dentro de casa, para reorganizar e fazer com que a casa jogasse com a partitura também. E não só a gente, porque o início é isso, a gente acaba copiando e colando, e quando você não escuta os móveis, você não escuta tudo que estava ali gerando influência na nossa partitura. E diferente do teatro, que tá ali aquela, né, aquela caixa para a gente compor, em casa tinham várias coisas, como a princípio a gente enxergava impedindo o jogo acontecer, e na verdade estava compondo para o jogo acontecer. Então foi uma chavinha que demorou para virar, e a partir do momento que virou, foi muito prazeroso redescobrir e jogar com o Thiago, e com a direção da Luzia, que sempre teve os apontamentos mesmo virtuais, a partir também que a gente começou a descobrir o ângulo da câmera, né, porque você conduz o que você quer mostrar, então ela era esse olhar do que o vídeo, da onde era o mais interessante, que a gente vai falar até um pouco mais para frente das descobertas do grupo com relação à câmera. Eu acho que é uma ressignificação, né, do ambiente. Antes disso tudo acontecer, do processo em si, a gente vai ressignificando os nossos ambientes. Acho que isso foi muito falado, todo mundo que está aqui deve ter pensado da mesma forma, né? E a gente começou a ressignificar e ir atrás, buscar dentro desse processo. E o que a Lu falou eu até estava pensando em comentar sobre isso, porque a câmera, como tudo é um processo gravado, a gente acaba induzindo o que a gente quer que o público assista, diferente do teatro presencial, em que o público escolhe para onde ele quer olhar, o ângulo que ele quer olhar de uma certa forma, né, ou partes do corpo que ele quer olhar. Então, esse processo de escolha, de rever o vídeo, de se conectar também com esse mundo virtual, acho que foi um processo desafiador também, para quem sempre está em processo presencial. Mas é isso. Vamos lá, continuar? Depois a gente vai falando, batendo um papo. Isso, pode continuar. A sensação de vontade de sair daqui. Cansaço, náusea, vontade de poder voar para longe desse tempo. Uma sensação de sono com cansaço, com náusea. Vontade de sair daqui. Vontade de poder voar para longe desse tempo. Pois é, então, é muito legal rever, assim, porque é a partitura que eu fiz hoje, inclusive, né? Então é mais uma utilização dela no meu quarto. E
foi muito curioso, assim, foi muito... Eu tava até relendo o texto que eu escrevi junto com esse vídeo quando a gente postou no Instagram. E eu falei que eu senti que catalisou um processo que seria mais lento, assim, porque fazer a partitura sempre lá na Crisantempo, né, onde a gente já fazia, parece que eu fui viciando o meu olhar, sabe? Fui viciando como eu faço movimento, como eu me afeto pelos estímulos. E aí vir para o meu quarto, que é um ambiente tão íntimo e que eu conheço tanto, mas ao mesmo tempo não dessa forma tão atenta, né, que a técnica propõe. Então, eu acabei, assim, a partitura inevitavelmente foi confrontada, sabe? Não tinha como eu fazer do mesmo jeito que eu sempre fazia, porque eu estava deitada na minha cama, sabe? Eu estava olhando para minha janela. Então, é, eu sinto que o que mais ficou comigo desse processo foi essa maior atenção a como a gente pode ser afetado de fato pelas coisas, assim, pelo toque, pela sensação, pelo que ouve. Nesse vídeo é muito legal esse que ficou no final, porque teve esse trovão e eu reagi a isso, sabe? Então são coisas que eu sinto que eu me abri para esse inesperado e para esmiuçar uma coisa que eu já tinha, que eu já estava na fase da crise de limitação, tipo, ai, não sei mais o que fazer com a minha partitura. E aí, de repente, no meio do isolamento, poder descobrir pequenos detalhes, assim, foi muito precioso. E eu sinto que reverbera até agora nesse processo, falando do toque, enfim, né, agora no meu chão. E não tem nesse vídeo que a gente fez o compiladão, mas tem no Instagram também que eu cheguei a fazer no meu banheiro. E aí foi mais uma utilização mais absorvida, de pé, mas que aí tem o espelho, enfim. Então, estar num lugar que tem tantos estímulos, né, que não... Acho que realmente me fez virar muitas chaves, assim, e isso enriqueceu muito, 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 muito meu processo, assim. Até agora eu sinto que reverbera o que parecia ser uma limitação e, na verdade, virou uma grande libertação e abriu várias portas de exploração, assim, de possibilidades criativas, sabe? Acho que é isso, vamos seguir, senão também. E aí depois a gente conversa mais. Dor de tudo. Uns canso e não canso. Nem falo. Só respiro. Respirar. Vamos lá. Como poder explorar
pesquisar é tão bom, né? Tão divertido. A gente consegue abrir um mundo leve de coisas, de movimentos, de sensações. E essa partitura, por exemplo, ela passou por 2 espetáculos. Ela veio de um espetáculo infantil, e explorando, brincando com a partitura, ela entrou em uma brincadeira, e dela transformou nessa brincadeira, dessa poltrona, que abriu um leque, se deixasse a gente viaja e vai, né, para um outro lugar. Foi um super desafio, foi um momento, assim, tenso, de exploração, por não ter outro, apesar de ter vários estímulos, na casa dos meus pais, nessa partitura. Então, tinha também a questão de poder explorar, poder pesquisar enquanto eles não estavam no limite, não podia tirar a verdade deles. E grava uma, grava outra, vários toques de atenção, porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, deixando o corpo fluir, deixando a pesquisa acontecer, brincar com várias partes do corpo, brincar com várias partes da sala, da poltrona, e ele tem que preocupar com o que as pessoas estão vendo, se é aquilo que está acontecendo. E nesse ponto, o aluno direcionou muito bem, me ajudou bastante, e sempre dando asas para a gente correr atrás e buscar sensações diferentes e dizeres diferentes com isso. Apesar de todo o estresse, de toda a tensão desse ano difícil, eu acho que esse processo foi muito leve e prazeroso. Poder lidar com o nosso corpo, né? Apesar da ausência do outro. Mas eu acho que foi um super processo e continua sendo. Né? Acho que é isso. Às vezes eu sinto que o meu corpo já chegou, mas a minha alma ainda não. Tô sem som, pronto. Nossa, pra mim foi um processo bem louco, porque eu sou, tipo, a baby do grupo, né? Eu acabei de entrar, e aí eu já tentei seguir a Lu por vários lugares, assim, que nunca davam certo, e aí quando eu consegui entrar esse ano pra efetivamente fazer, chegou a pandemia. Então, muitas coisas eu tive que, tipo, eu tive que meio caçar uma partitura que eu não sabia muito se eu tinha ou se eu não tinha. Peraí, tem uma coisa na minha cara. Pronto, resolvi. Caçar uma partitura que eu não sabia exatamente se eu tinha, e aí depois tentar pesquisar dentro da partitura uma coisa que, né, os meus colegas já estavam fazendo na partitura deles, né? E fazer isso à distância foi muito difícil, porque às vezes a Lu dava um toque e eu ficava, nossa, mas será que é o que eu estou fazendo? Porque com a coisa da câmera, é uma distância muito louca, assim, você meio tem que ir fazendo, mudando o ângulo. É isso mesmo que eu estou fazendo? O que você está falando é o que eu estou entendendo? Eu sinto que essa distância fica maior, assim. Mas foi muito gostoso, assim. É que eu senti que eu tinha milhões de coisas que eu tinha que fazer ao mesmo tempo, porque era um lugar completamente diferente, que não era uma sala de aula, né? Era na minha casa, e aí tinham várias coisas. Aí tinha planta e barulho, tem muita obra aqui do lado. E aí eu tinha que tentar incluir tudo isso, assim. Então, tinham trechos da minha partitura que eu tinha que incluir, porque uma vez eu estava fazendo e eu me molhei inteira, porque, né? Água, ambiente externo, então eu tive que tentar
aprender a técnica fazendo essa partitura que eu nem sabia que eu tinha, ao mesmo tempo que eu ia tentar receber esses diferentes estímulos, assim. Então foi um desafio gigantesco e tem muito caminho pela frente ainda, mas foi muito gostoso de fazer. E acho que é isso, eu não estava preparada para falar, não sabia que a gente tinha isso aqui. Mas é isso, gente, vamos continuar. Engraçado, a gente vendo esse processo. Eu falei para ela, eu falei, aproveita o vidro, essa pressão, essa coisa, que vai ficar muito interessante, né? E realmente, mulher, agora é gravar. Bom, vou falar bem rapidinho, porque eu acho que eu falei bastante lá no processo com o Ti. Essa é uma segunda versão que alguns fizeram, né, durante esse período em casa. Tem uma coisa que, desde o do Não Me Recupero, que eu tenho me pesquisado muito por conta também dos direcionamentos e das indicações da Lu, que é o pequeno, que é a absorção. E me interessa muito, assim, esse desafio, pelo meu repertório, pela minha facilidade também de trabalho, eu vir também da área da dança, tudo, né, com muito tônus e etc. Então a Lu sempre, ela faz a gente sair da zona de conforto. Então, buscando, claro, de acordo com o que o trabalho está pedindo, então ela foi dando umas indicações, e essa partitura, essa versão, ela surgiu de maneira bem espontânea, eu estava tomando banho, e aí comecei a pesquisar, e eu mandei um WhatsApp para a Lu, falei, Lu, e gravei várias vezes, falei, o que você acha? Ela falou, ih, dá jogo, bora lá, vamos pesquisar? Eu falei, vamos. E aí, nesse processo, a gente assistiu no ensaio, e estavam vendo a partitura do Thiago, e a Luzia falou assim, agora vai você. E eu não estava preparada, já estava meio que acabando o encontro, aquela coisa, né, de quem está fazendo, tipo, será agora? Ai, não, vamos na próxima, me preparo mais, a gente sempre quer preparar mais, né? E aí eu fui para o chuveiro, sem água, porque, né, não dava para fazer naquele momento, e aí o Thiago me seguiu. No que ele seguiu, ele entrou com o computador e a gente encontrou essa duplicidade de câmera, que foi um novo processo para o grupo. Claro, estávamos em 2 em casa, então teve essa facilidade. E aí foi um encontro muito gostoso de jogar com as 2 câmeras, e aí no vídeo agora que a Gabi editou, tem a Luzia dando feedback, né? Falando do espelho, do vidro, do box, então sempre com essas indicações, e foi muito gostoso fazer essa partitura, descobrir o pequenininho, e uma partitura tão antiga que vem de 2014, como em casa, enfim. E o maridão me ajudando na técnica, e a Luzia sempre... E o grupo todo, né? Eu não posso deixar de falar do Pedro, que, assim, todas as vezes que a gente estava explorando em casa, a gente colocava a trilha do Não Me Recupero, que eu falei, dá um gatilho, porque foi um espetáculo super lindo, e ele compôs a trilha. Então, como também o estímulo sonoro do que ele compôs a partir das nossas partituras nesse jogo, também faz a gente encontrar outros lugares de exploração. Então, foi mesmo esse desafio. Bora lá.
Eu não fui. Eu não fiz. Não quero. Não dá. Ainda se respirar. Mais uma dose? Tira o seu som. Aí. Muta ele. Ah, é isso. Bom. Obrigada pelo som, Matheus, assim, né? Mas, gente, eu sou horrível nisso. Enfim, nem sei o que eu vou falar direito, porque eu acho tudo muito difícil. É muito difícil, assim, vocês que participam sabem que é muito difícil. Tem várias coisas, assim, né, que a Lu sempre fala, né, que o processo a gente vai aprendendo no fazer, não adianta falar. E é muito louco como várias fichas vão caindo, né? E nessa coisa da pandemia da gente ter que ficar sozinho e não ter o outro, é uma coisa muito interna, assim, né? Porque a gente perde muito do que a gente sempre estudou, que é deixar reverberar o outro, e aí a gente teve que transpor o jogo para o espaço. E aí, o que aconteceu, assim, pelo menos comigo, é que a gente estava acostumado com a Crisantempo, né? Que é um lugar que tem uma certa quantidade de informação e que a gente ia para lá sempre, então eram informações meio que a gente já estava acostumado. E aí, quando você vai para o seu quarto, por mais que seja um lugar que você está acostumado, é muita informação que você tem que ver com um outro olhar, né? E eu já fazia minha partitura há muito tempo, mas colocar lá num espaço que era o meu quarto e que é muito menor que a Crisantempo, que eu tinha um espaço reduzido para fazer minha partitura, que quando a gente fez, né, a Luzia falou, faz simples, e ninguém faz simples, né, eu não fiz. E aí ela tem vários giros, espaço, é sempre uma complicação, e no meu quarto era uma complicação, então ter que fazer ela nesse espaço já foi uma dificuldade. E aí é muito louco quanto os elementos ajudam mesmo, né, assim, eles são um estímulo, e para mim foram um estímulo muito, muito rico, quando não tinha o corpo do outro. E o que aconteceu comigo é que, assim, né, acredito que com vocês também, a gente achou que a pandemia ia durar alguns meses e tal, né, tipo, ficar em casa só alguns meses, e ela nunca acabou, né, até hoje a gente está aqui. E aí eu acabei em algum momento indo para outra casa que eu tenho de veraneio, porque eu precisava de sol e ar, e aí era um quarto que não tinha nenhum elemento, e meu quarto aqui, como vocês podem ver, ele tem muitos elementos. Então foi muito legal que, antes de ir para lá, a Lu já tinha me falado, observa para onde você olha, mas depois, quando mudar o espaço, deixar o outro espaço também contaminar naquilo que você faz. Então, eu acho que isso, assim, foi um aprendizado muito louco para mim, dessa questão de jogar mesmo com o espaço, que é uma coisa que, assim, né, eu sempre acho que eu tô fazendo bem, até que eu percebo que eu não tô, né, tipo, não tá rolando. E aí,
jogar com diferentes espaços trouxe isso, assim, até chegou... A gente estava montando uma segunda que eu até hoje não consegui fazer, porque eu comecei aqui também, e aí levei para o outro banheiro, e aí foi muito louco, porque a gente fez a primeira vez e não coube, né? Porque eram banheiros diferentes, então o espaço tem que contaminar, né? E esse foi um aprendizado muito legal que a pandemia, tipo, acabou trazendo, isso de aprender mesmo a observar um espaço diferente, observar os elementos desse espaço e deixar com que eles estimulem a gente, assim. Tipo, o negócio de chutar a garrafa foi uma cagada, e a Luzia sempre fala, não existe cagadas que não dá para tirar um proveito, assim. E aí a gente tirou um super proveito, tanto que ficou, e eu adoro essa parte. Mas é muito difícil, eu acho muito difícil, e acho isso a parte mais legal do processo, que é muito difícil. E esse negócio da sonoridade também eu acho muito difícil, é uma dificuldade que eu tenho, e eu acho muito legal a gente também estar trabalhando, que nem a gente fez hoje, com um jogo de sonoridade, porque a gente acaba ficando, uma coisa, né, que a gente comentou, já estou viajando, gente, desculpa, mas que a gente comentou esse negócio dos sentidos, né, de, tipo, ficar muito plano e a gente só ter o áudio e ter a tela. Então, eu acho que foi muito interessante para a gente entender a sonoridade e também ter só esses recursos, né, porque a gente não tem o corpo da outra pessoa, a gente escuta a outra pessoa. Então, não sei, assim, para mim, esse é o meu relato. E é isso, gente, desculpa. Gabi, querida. Moçada, é o seguinte, deixa eu só acrescentar alguma coisa que precisava falar. Esse processo, que vem mais lá do primeiro semestre ainda, né? Na verdade, contou com a participação de outras pessoas em determinados momentos, né? A Magê, o João, a Lívia e o César, enfim, mas quando a gente agora chegou no final e finalizou, eram só essas pessoas que estavam trabalhando, né?